Assaltante de banco, o pai de William, nosso prova viva de hoje, foi morto quando ele tinha 16 anos. A mãe seguiu o mesmo caminho, traficante de drogas. Ela foi assassinada com 4 tiros. O irmão do nosso convidado de hoje também foi morto aos 12 anos. Cansado de ver seus entes queridos morrendo por causa do crime, William recorreu ao Senhor. E foi a partir daí que sua vida começou a ganhar contornos diferentes. Olá, William, seja bem-vindo ao programa Prova Viva. Que impactante já narrar um resumo bem breve da sua história. Fique à vontade para poder contar o poder de Deus na sua vida e por que você está aqui hoje como prova viva deste poder. Olá, para mim, primeiramente eu agradeço a Deus a oportunidade de ser um testemunho vivo hoje da palavra dele, do amor dele. E o que acontece? Eu não tive a oportunidade de crescer num lar cristão. Tive um pai assaltante de banco, uma mãe traficante e um irmão que estava se envolvendo desde cedo no crime já, e o meu futuro também era me tornar um igual a ele. E no ambiente que eu cresci, acabei me tornando um traficante, né? E quando eu tinha 16 anos de idade, eu estava sentado na sala da minha casa e meu pai saiu para assaltar um banco. E o assalto deu errado e a polícia chegou e matou ele. Efetuou 2 tiros de 12 na cabeça dele. Só para eu entender um pouco da sua história, vocês são quantos irmãos, ou eram quantos irmãos? Éramos 7. Quando era na sua infância? Éramos 7, agora somos só 6. Uhum. Então você já cresce desse ambiente desde cedo mesmo? Desde cedo. O ambiente familiar já era envolvido? Já era esse. Com muitos bandidos na minha casa, sabe, era a rotina normal da minha vida. Você tinha consciência disso? Eu não tinha consciência porque eu via meu pai e minha mãe fazendo, eu achava que era certo. Uhum. Por não ter assim a mentalidade que eu tenho hoje, né? Uhum. Não ter a mente que eu tenho hoje, eu pensava que era certo mesmo. Uhum. E aí então você desenvolve toda a sua infância e adolescência até chegar aos 16 anos que você estava contando, então? Isso. Até chegar aos 16 anos de idade, sempre fazendo coisa errada. Não tem um passado que eu não me lembro que eu fiz coisa boa antes de conhecer Jesus. Sempre fui fazendo coisa errada porque eu via meu pai fazendo, minha mãe fazendo, e eu achava que era certo. Tinha consciência que eu estava fazendo certo. Se eles fazem, são meu pai e minha mãe, eu também posso fazer. Entendi. Mas você não tinha amigos na época, por exemplo, coleguinha seu, que diziam que aquilo era errado? Ou todo mundo, inclusive, o seu bairro em volta todo? Na favela onde eu morava, todo mundo era. Tinha essa prática, então era realmente... Era uma rotina normal. Não era só a sua casa que tinha essa prática, mas todo mundo que estava à volta também tinha, então era normal para todo mundo, é isso? E naquele ambiente ali, aí mataram meu pai. E em 2013, a minha mãe tinha mandado matar um pessoal de uma boca lá que queria matar ela. E os caras não conseguiram se vingar nela mesmo. Pegaram e mandaram matar meu irmão de 12 anos de idade. Quantos anos você tinha na época que seu pai morreu? 16? 16, e quando mataram anos? meu irmão eu tinha 19, 2013. Qual foi a sua sensação diante disso, já que estavam matando, em princípio, um inocente, se você considerava que aquilo ali era normal de se fazer? A minha sensação é que eu tinha que matar também para sobreviver, né? Só que não, graças a Deus, Deus não permitiu que eu tirasse a vida de alguém. E eu vendo aquela situação toda ali, eu não parei, não tomei de lição. Eu falei, isso não vai acontecer comigo não. Se acontecer com meu pai, eu vou lamentar, mas vou continuar fazendo, porque eu tenho dinheiro a hora que eu quero, eu vou continuar fazendo. E foi que quando dia 28 de 2014, eu estava na casa lá, eu, minha mãe e meu padrasto, e mais meu irmão na época tinha 6 anos de idade. E a gente estava lá e meu irmão começou a chorar, o meu irmão pequeno de 6 anos de idade. E ele chorando lá, aí agoniado, minha mãe pegou e ligou para a nossa babá lá, que cuidava do meu irmão, porque minha mãe sempre estava andando para um lado e para o outro. Ela veio e pegou ele e levou ele lá para outra casa, a babá dele. Aí a gente está eu, mais minha mãe e meu padrasto lá em casa lá. Aí de repente bateu A gente estava preparando a droga lá, que tinha que enrolar, né, que a gente falava dolar. Aí estava preparando lá e a polícia bateu na porta e prendeu nós 3, autor em flagrante. E ali eu fiquei vendo minha mãe sendo agredida pelos policiais, porque minha mãe era muito conhecida lá na cidade. Os policiais tinham muita raiva dela porque ela tinha um conceito muito alto no crime. Ela era uma dali de lá da favela. E ali eu fiquei vendo minha mãe apanhar e aí foi nós 3 presos. Aí como eu era réu primário, a minha primeira passagem pela polícia, eu fui solto logo, que o delegado me soltou. Minha mãe tinha mais passagem pela polícia, meu padrasto também. Aí eu fiquei solto. Aí nisso eu me envolvi numa confusão lá em Teresina, no Piauí. Isso que eu ia perguntar, onde isso aconteceu, em que cidade? Tudo isso aconteceu no Piauí. Meu pai a polícia matou em Curitiba e meu irmão mataram no Piauí, Teresina. E minha mãe
também lá. Você é de lá? Não, sou de lá não, eu já morei lá. Já morei em 7 estados aqui no Brasil. E aí, nessa situação em que a polícia veio, você saiu e a sua mãe e o seu padrasto ficaram presos? Ficaram presos. E eu peguei aprontando demais na rua, aprontando. É que eu me envolvi num crime lá, eu tive que mudar para outro lugar. Porque é assim lá, capital Teresina, Piauí, atravessou a ponte, está na cidade de Timon, chamada Timon, a última cidade para chegar no Piauí, interior do Maranhão. Aí eu estou vendendo droga uma semana lá, fui preso de novo, a segunda vez. Só que dessa vez eu fui pego com muita droga, aí eu fiquei preso. Aí quando eu estava com 6 meses preso, aí minha mãe saiu da cadeia. E no dia 16 de abril de 2015 eu tive um sonho dentro da cela onde eu estava preso. Foi um sonho muito esquisito, que até hoje eu nunca esqueci esse sonho. Eu sonhei que eu via uma mulher passar do meu lado, que ela tinha um rosto parecido com o da minha mãe, mas não era minha mãe. E eu olhava para aquela mulher e ela olhava para mim, eu olhava bem dentro do olho dela assim, e eu não estava entendendo nada, mas eu sabia que eu estava sonhando. E essa mulher passava para trás de mim, eu para frente dela. E quando de repente essa mulher caiu dentro do buraco, aí eu ouvi um tiro e começou a chover uma chuva toda feia mesmo, barrenta, assim, aquele barro forte. Aí eu acordei. Antes de você passar para o entendimento desse sonho que você teve, você falou que ficou alguns meses preso, 6 meses, e a sua mãe saiu. Quando eu estava com 6 meses preso, minha mãe saiu. Nesse período em que você estava preso, quem te dava assistência? Quem te acompanhava? Quem estava perto? Que estavam padrasto e mãe presos. Seu irmão morto, seu pai morto. Quem te acudiu? Quem te ajudou? Quando eu fiquei na rua ou quando estava? Quando você ficou preso. Quando eu fiquei preso, eu estava igual o Mefibosete na história de 2 Samuel, capítulo 9, que Mefibosete estava esquecido na terra de Lodebar, né? E eu estava ali esquecido. Esquecido na terra de Lodebar, esquecido por todo mundo. Fiquei lá e foi que eu tive esse sonho. Como eu estava falando do sonho, aí no dia seguinte, dia 17 de abril de 2015, um dia depois que eu tive o sonho, eu estava muito agoniado dentro da cela. E eu resolvi ligar para uma ex-namorada minha, que na época era minha namorada. Aí, 4 horas da tarde, eu peguei o celular de um preso lá, que dentro da cela a gente tinha um celular. Não podia, mas nós tínhamos. Aí peguei e falei, o nome do rapaz, o vulgo dele era advogado. Eu falei, eu estou precisando ligar para minha mãe, para saber como é que tá lá. Ele pegou e me deu, aí essa ex-namorada, que na época era minha namorada, atendeu o telefone. E ela falou logo assim, na hora que ela atendeu, tua irmã vai te dar uma notícia. Eu falei, não, fala logo. Ela falou, deram 4 tiros na cabeça da tua mãe. Aí na hora eu comecei a tremer, eu joguei o celular no chão assim, eu fiquei pensando. Fiquei tremendo lá e pensando que era mentira aquela realidade que eu estava vivendo ali. Você fez vínculo de que aquele sonho que você havia tido, então, tinha sido sua mãe, era isso? Na hora que eu recebi a notícia, eu fiquei pensando logo no sonho, me veio o sonho na minha mente. Eu falei, pô, o que será que aquele sonho queria dizer? E quando eu recebi essa notícia por telefone, eu fiquei lá agoniado, lá pensando, e quando eu liguei a televisão 18 horas da tarde, na Cidade Alerta do Piauí, eu pude ver minha mãe lá jogada no chão, com 4 tiros na cabeça lá, e uma poça cheia de sangue ao redor dela. Eu sei que você, nessa época, ainda não tinha o Senhor como Senhor da sua vida. Não. O que é que você sentiu nesse momento e qual a sensação que veio acerca de reagir à ação que fizeram contra a sua mãe? No tempo que aconteceu isso, eu senti muito ódio na minha vida. Estava no meio de trevas, da escuridão. E no dia seguinte, foi uma cena que nunca saiu também da minha cabeça, foi quando no dia 17 aconteceu a morte dela, no dia 18 era um sábado. E tinha a visita dos presos lá. E como eu não podia ir lá no velório dela, que ela ia ser enterrada em outra cidade, porque lá tem muita facção e é muito difícil a diretoria do presídio levar o preso para ir no velório, porque pode acontecer risco de sequestro lá dos presos. E levaram, a minha irmã conversou com o diretor para levar minha mãe dentro do caixão, lá em cima do presídio, na portaria do presídio. Foi quando, 10 horas da manhã do sábado, dia 18 de abril de 2015, levaram ela lá e quando eu saí no portão, estava algemado, pé e mão, para trás, eu pude ver meus irmãos pequenos chorando. E minha mãe estava cortada aqui no rosto dela. Aqui. Deixa eu entender. Porque você não podia sair para ver a sua mãe morta, a sua irmã leva o caixão com a sua mãe lá. Até no presídio, e eles permitem que você veja a sua mãe morta no caixão. No caixão. E os seus irmãos lá e também. E meus irmãos chorando, e aquilo foi uma coisa que nunca saiu da minha mente, porque meus irmãos estavam chorando e se perguntando, e agora o que a gente vai fazer? Eu estava preso, não podia fazer nada.
E eu pude ver costurado aqui no rosto da minha mãe e o olho dela todo roxo. Foi uma cena que eu nunca esqueci na minha vida também, até hoje eu lembro dessa cena. Eu às vezes pergunto a questão da emoção das pessoas para exatamente ver depois aonde Jesus curou. Nesse momento em que você vê a sua mãe no caixão e o choro dos seus irmãos, o que vem na sua mente? Veio muita raiva, muito ódio. Uhum. Você tinha quantos anos mesmo? Eu tinha 20, eu tava com 20 anos já. Não, 21. 21. Eu fui preso com 20, tava com 21 já. Você foi quantos anos preso? Fiquei 1 ano preso. Senti muita raiva, muito ódio mesmo. Aí eu peguei e entrei para dentro da cela, me trouxeram de volta para dentro da cela. E ali como lá eu era muito conhecido por ser filho da minha mãe, o pessoal falou que ia me dar arma, ia me dar dinheiro para mim ir atrás do cara. Me deram até a foto do cara dentro do presídio para me matar o cara. E eu fiquei pensando ali, como eu fui preso com muita droga, ia demorar muitos anos para me sair da cadeia. Talvez demoraria 5 anos depois para me sair da cadeia. E numa noite eu estava muito triste, estava chorando, que lá a gente tá preso, a gente não pode chorar na frente de outros presos, porque senão eles vão pensar, o cara não está aguentando a cadeia, não está sendo homem. E dentro do banheiro chorando, eu comecei a perguntar para mim mesmo, se Deus existe, Deus vai me tirar daqui. E nisso me deu uma vontade de orar. Eu dobrei meus joelhos, eu não orava não orava nem 2 minutos. Ó. Todos os dias eu orava 3 horas da manhã dentro do banheiro, com essas mesmas palavras, Senhor, o Senhor existe mesmo, o Senhor vai me tirar daqui de dentro, eu vou morrer dentro da igreja. Mas quando foi que a oração entrou na sua vida? Eu não entendi. Do nada, deu vontade de orar. Não, mas a partir desse dia? A partir desse dia. Aí você orava também de madrugada, é isso? Também de madrugada. Tá. A partir desse dia eu comecei a orar às 3 horas da madrugada. Entendi agora. Até no entanto, eu não tinha nenhum encontro com Deus, eu não sabia, só ouvia de falar mesmo. Não tinha nenhum encontro com Deus, não. E comecei a orar às 3 horas da madrugada. Senhor, o Senhor existe mesmo, o Senhor vai me dar uma oportunidade de eu sair daqui de dentro e eu vou morrer dentro da igreja. Fui orando e passou 3 meses. E eu estava sentado na porta da minha cela. Só que eu orava, porque não adianta a gente orar com palavras só e não ser sincero de coração para Deus. Porque todos os dias eu tinha essa prova que os caras queriam me dar arma para mim sair da cadeia e matar o cara lá que tinha matado minha mãe. Mas no meu coração eu estava sendo sincero com Deus. Eu não vou matar esse cara, eu vou mudar de vida de verdade se eu me tirar daqui de dentro. Porque só quem tá preso sabe o que é lá dentro, sabe? Eu vi várias pessoas morrer na minha frente sem eu poder fazer nada. Pessoas que eu falava, pessoas que eu convivia. E com 3 meses eu orando, eu estava sentado na porta da minha cela, meu alvará veio, o promotor chegou lá, esqueci o nome que dá, o agente chegou lá, com meu alvará na mão, e falou assim, William Robert Oliveira de Souza. Eu falei, sou eu, Senhor. Então ele falou, você vai embora hoje para casa. Eu comecei a dar glória a Deus, porque eu sabia que era a resposta da minha oração. E os presos não estavam entendendo nada. Aí eu peguei e saí. E nisso que eu saí, tentaram me matar mais de 10 vezes. 10 vezes? 10 vezes, porque pensavam que eu ia vingar a morte da minha mãe. E foi o jeito de eu tomar outro rumo, mudar de lugar. Na realidade, no meio do crime ou no meio, né, desse ambiente, seria o natural. Seria o natural. Né? Era o que eu estava esperando mesmo, eu estava esperando isso quando eu saísse da cadeia. Você sabia por que a sua mãe morreu? Você tinha conhecimento da informação por que a mataram? Eu sei, porque minha mãe tinha mandado matar várias pessoas. Entendi. Já. Minha mãe era, de todos os perigosos da família mesmo, era minha mãe. Entendi. Então tentaram te matar mais de 10 vezes? 10 vezes. E como é que houve esse livramento? Você percebia esse livramento do Senhor na verdade, sua vida? Uma coisa que eu achei muito interessante, porque Deus ele tem sido muito fiel na minha vida, até quando eu saí da cadeia, quando eu ainda nem tinha tanta intimidade com Ele. Porque muitas das vezes as pessoas vinham me matar, passavam do meu lado e não me viam. Eu achei, quando eu me converti, depois que eu ficava me lembrando, eu achei muito interessante isso. Muito livramento de Deus, sabe? Você se tornava invisível para o inimigo, Deus te colocava invisível. Como se fosse isso mesmo, sabe? Aí eu peguei, liguei para a ex-mulher do meu pai, que eu também tenho um irmão por parte de pai lá em Curitiba, falei para ela assim, olha, eu estou indo embora aí para Curitiba, porque estão tentando me matar aqui, eu fiz uma promessa com Deus que eu vou morrer dentro da igreja. Ela falou, pode vir. Peguei para mim sair de lá do Terezinha Piauí, foi a maior luta. Fiquei agarrado um tempo na rodoviária, não conseguia passagem, o pessoal atrás de mim, eu tinha que sair. Até que Deus deu livramento e eu cheguei em Curitiba. E nisso que eu cheguei em Curitiba, eu comecei a trabalhar. Ela me arrumou um trabalho ajudante de pedreiro, só que eu tinha esquecido de Deus. Estava ali, todo dia eu passava na frente de uma igreja de Assembleia de Deus para comprar cigarro, do outro lado da rua, na frente do mercado lá. Aí comprava o cigarro e passava todo dia na frente da Assembleia de Deus. Até que um dia estava tendo um congresso numa quinta-feira.
E a palavra de Deus foi tão forte assim que Deus me trouxe à memória que eu tinha feito uma promessa com Ele. E eu entrei dentro da igreja e aceitei Jesus. E fiquei firme lá, me batizei, comecei a mudar de vida. Aí fiquei 1 ano firme lá em Curitiba. Comecei a trabalhar lá num shopping agora, como... Vendedor? Não, vendedor não, caixa da loja. Tava trabalhando lá e comecei a me envolver com os meninos novos de lá, de Curitiba, e eu comecei a voltar a usar droga, a beber. E nisso, quando eu morei em São Paulo, eu tinha conhecido um amigo meu que morava aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte. E eu falei para ele, olha, eu tava na igreja, só que eu comecei a arrumar um trabalho no shopping, só trabalha gente novo. E eu quero ir para Belo Horizonte para ver se eu começo de novo esse negócio com Deus que eu tenho, essa promessa com Deus. Aí ele falou, pode vir. Peguei e pedi as contas lá, eu ganhava bem. Eu ganhava quase R$2.000 lá em Curitiba. Pedi as contas e vim para Belo Horizonte. Larguei trabalho todo. Vim só com a mala e o dinheiro do acerto que eu tinha recebido. Aí vou morar bem na Pedreira. Aí tô morando na Pedreira, passei 1 semana morando na Pedreira, 2 semanas no total. Mas na primeira semana que eu tava, já me desesperei porque eu tava sem emprego e acabei me envolvendo com os traficantes lá. E vendendo droga essa semana que eu passei lá na Pedreira. Uma vez eu fui tomar banho e o Senhor falou, a primeira vez que eu senti Deus falar tão forte comigo, uma voz bem audível que vinha do meu coração, falava assim, você vai querer ter o mesmo destino do seu pai, da sua mãe e do seu irmão? Aí aquilo me arrupei da cabeça aos pés. Peguei, vesti minha roupa e atravessei a rua. Não sabia que existia a Igreja Batista da Lagoinha. E o que eu acho tão interessante hoje, que eu sempre, quando eu lembro, quando eu cheguei na Igreja Batista da Lagoinha, eu estava muito mal. E eu encontrei o Daniel, que é o que fica lá na administração, na DM da igreja, da consolidação. Eu encontrei ele estava esperando outra pessoa para levar para o Recomeço, que é o ministério da igreja. Aí contei toda a minha vida para ele, ele falou, olha, tem um ministério Recomeço que trata com esse ex-presidiário, eu vou te levar para lá, tu aceita mudar de vida, tentar de novo? Eu falei, eu aceito. Aí foi que nessa oportunidade eu fui levado para o Recomeço, fui levado lá para trabalhar com o pastor Luiz na comunicação da igreja, voluntário. Me colocaram no seminário onde eu estou no 3º período, minha formatura vai ser dia 6 de julho do ano que vem. E o Senhor tem me mostrado o quanto que Ele me ama. Que Ele ama as pessoas que se perderam um dia, né? Que Ele quer trazer de volta para perto dEle. E eu sou muito grato à Igreja Batista da Lagoinha. Porque hoje, já convivendo há 2 anos no ambiente da Lagoinha, eu posso ver assim que a Lagoinha tem muito Deus na vida de todos, sabe? Porque uma igreja que cuida da pessoa que é ex-presidiário, do bandido, porque se você for parar para pensar comigo, o que é o bandido? O bandido está fazendo mal todo o tempo para a sociedade, está matando, está roubando, e a igreja se preocupa em organizar essa pessoa de volta na vida social. Né? E eu acho muito legal isso daí, sou muito grato pelas pessoas, pelos pais que eu ganhei, pelo pastor Almir da Casa Azul, pelo Ministério Recomeço. Como é que aconteceu, então, esse processo de libertação dessas coisas do mal, dos pensamentos, da normalidade de se fazer o mal, para um desejo de viver em Cristo? Como é que eu posso te falar que é só Deus mesmo, porque ao longo da minha vida de eu estar caminhando ali com o pastor Luiz, ali na comunicação, voluntariando, servindo nos cultos ali, às vezes, muitas das vezes como operador de câmera, como auxiliar segurando o cabo da câmera. E é nisso que eu estou trabalhando ali, eu estou ouvindo a palavra de Deus e eu vou ouvindo, vou praticando. O seminário também tem me destruído e tem me ajudado muito também. E hoje eu tenho esse sonho que é ser pastor. Muitas pessoas, através da minha foto, meu antes e o depois, me procuram para falar, pô, o que aconteceu contigo? Tu não é mais a mesma pessoa, será que eu posso caminhar junto contigo? Eu dou conselho para as pessoas hoje que estão vivendo a mesma vida que eu vivia. E eu acho muito, muito legal isso daí, só Deus mesmo para explicar, porque se fosse por mim mesmo, a metade da minha vida, até os 22 anos de idade, eu passei fazendo besteira. Você está com quantos anos hoje? Estou com 24. Conseguiu liberar perdão para as pessoas que mataram seus pais, seu irmão? Hoje eu tenho uma foto desse rapaz ainda que eu trouxe de dentro da cadeia, eu oro pela vida dele, porque o Senhor me perdoou de várias coisas que eu cometi, vários crimes que eu cometi. E eu tenho certeza que o Senhor pode perdoar a vida desse rapaz. Todos os dias, não estou falando isso para me aparecer, mas todos os dias eu oro pela vida dele. Não só pela vida dele, mas pela família das pessoas que eu fiz mal. Por todas as pessoas que estão ao meu redor, pela minha família. Porque hoje em dia eu vejo assim que a minha vida não é só a minha vida que está dependendo agora do meu testemunho. Porque meus irmãos dependem de mim agora. Pessoas que estão olhando para mim, que eu estou sendo olhado 24 horas por 48, estão vendo meu testemunho de vida, estão vendo que o Senhor
está fazendo. E se eu pensar em desviar agora, posso abalar a fé de outras pessoas. Uhum. E seus irmãos? Eles estão bem, estão com a minha irmã mais velha, de 32 anos, que é casada. E você mora como? Aonde? Eu moro no Ministério Recomeço, que é o ministério da igreja. Mas você vê seus irmãos, você acompanha a história deles? Todos os dias eu ligo para eles. Meu irmão, terça-feira ele fez 10 anos de idade, o mais novo. E eu ligo para ele todos os dias, falo que eu estou bem. Até eles também, por serem crianças, ainda ficam impressionados pela minha forma, da minha foto antiga, como é que eu era e como é que eu estou hoje. E é muito legal isso, sabe? Que bênção, William. Muito obrigada por participar do programa e que você continue realmente perseverando no Senhor. Amém. Porque é Ele quem nos fortalece, Ele nos resgata e é Ele quem nos fortalece a permanecer com Ele também. Amém. Que o Senhor te revele coisas maiores e que você seja testemunho por onde você passar, do poder dEle. Amém. Você realmente é a prova viva do poder dEle. Amém. Glória a Deus por te conhecer. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Romanos 14:12 diz assim: assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Que palavra dura contra os que querem se justificar em suas más ações diante de Deus. Sabe-se da influência familiar na formação do caráter humano. Em ambientes salutares, emocionalmente e fisicamente, além de uma boa higiene e educação, a probabilidade de termos pessoas estáveis e com mais capacidade para gerenciar um bom convívio social aumenta. Em casos contrários, onde pessoas viveram em ambientes desestruturados em todos os sentidos, acrescido de vícios, falta de respeito e falta de amor, é de se esperar que se encontre nelas uma gama maior de traumas, de se apresentarem inseguras, desconfiadas, na defensiva e desacreditadas de pessoas, em especial da existência de Deus. Se chegam a acreditar que Deus existe, não o enxergam como sendo bom. Mas mesmo que você ainda sofra a influência de seus familiares dos dias atuais, no final, não será pelo que eles fizeram de bom ou ruim que você será julgado. Cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. E isso mostra como Deus considera séria a escolha pessoal. Deus não deixará de julgar todos os que te fizeram mal, todos os que te abandonaram, te denegriram, não te deram oportunidade. Também não deixará de considerar os que te fizeram bem. Mas esse julgamento é deles. A sua prestação de contas será mediante a ação e reação que teve diante da vida, diante das pessoas, da prática da sua palavra e da crença em Jesus como Senhor e Salvador. Muitas outras pessoas não se tornaram servos de Deus enquanto estavam na terra, mas todas elas serão tidas por indesculpáveis, por não considerarem Deus como Deus em seus atributos invisíveis e não o glorificaram. Pois o eterno poder e a sua natureza divina podiam ser vistas nas coisas que ele criou. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. E esse testemunho também nos levará diante de Deus. Se você for chamado hoje para prestar contas, qual será seu veredito? Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.